Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o Clóvis, professor de grego e de hebraico, e no vídeo de hoje quero refletir com vocês sobre um trecho da oração do Pai Nosso. Mateus 6,13. Livra-nos do maligno ou livra-nos do mal? Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreve no nosso canal. Por favor, nos ajude a divulgar esse canal, levar a mais pessoas, para que possamos compartilhar essa mensagem. Quero dizer também que a primeira parte, a parte A desse versículo, temos um vídeo já gravado. Se você quiser aprender e refletir com a gente sobre a primeira parte desse versículo, você pode acessá-la aqui no canal. O texto de Mateus, então aqui, Mateus 6,13, essa parte B, ao pé da letra está escrito em grego: Alarissa e remas apotu poneru. Vem o verbo riomai, aqui, na sua forma, nós colocamos aqui na sua forma, vemos aqui no aoristo médio, segunda singular, e é o verbo riomai, que está aqui escrito em sua forma média no aspecto aoristo, segunda singular. E riomai significa libertar, resgatar, livrar. Por exemplo, nós vemos lá em Romanos 7:24, Paulo dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tradução João Ferreira de Almeida. Ou na tradução da Jerusalém: quem me libertará deste corpo de morte? Ali também é o verbo riomai, em Romanos. Então é esse o sentido do verbo. Podemos dizer que é um verbo defectivo, que ele vem na sua forma de voz média, mas tem um sentido de voz ativa. Então nós não lemos com sentido de voz média, mas nós lemos aqui: livra-nos, e não que sejamos livres, E vem escrito, então, livra-nos apotu poneru. Poneros, em grego, o adjetivo poneros, que tem nos 3 gêneros em grego, tanto no masculino, quanto no feminino, quanto no neutro, ele significa mal, no sentido de o mal em si, de uma forma mais ampla. Por exemplo, aqui em Mateus 12:39 temos geração má e perversa. Em Mateus 5:39 traduzimos por o homem maldoso, o homem perverso, porque lá está: não resistam ao perverso, ou não resistam ao mal. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ali então é um indivíduo mau, um ser humano perverso, E por isso a NVI traduz: não resistam ao perverso. Então tem esse sentido. Já em Mateus 13:19, vem com o artigo, vem escrito roponeros. E ali é o maligno. Porque Jesus, explicando a parábola do semeador, ele vai dizer que algumas pessoas escutam, não compreendem bem, e aí o maligno, Satanás, vem e rouba, arrebata do coração do indivíduo
a semente de vida, a semente do Evangelho. Então ali é traduzido por o maligno mesmo, né? Satanás, o diabo, né? Então, em alguns momentos, pode ser traduzido por o mal em si, né? O mal nesse sentido mais amplo, mas em outros momentos é o homem mau. Em outros momentos é como aqui, o maligno. Nós temos em João, final da primeira carta de João, capítulo 5, lá no finalzinho, quem é gerado por Deus, tem escrito lá, o maligno não toca, né? Lá em João, mas ali é o diabo mesmo, né? Satanás também. Então, ele é traduzido nessas diversas formas. Mas aqui também vem com o artigo, né? E o debate que tem sobre esse trecho é como traduzir. Livra-nos do mal, como se pedíssemos ao Pai para não sofrermos a maldade, as obras do mal, ou traduzir livra-nos da ação do maligno, livra-nos de Satanás, em outras palavras. E nós entendemos aqui, até pela parte A desse versículo, nós entendemos que o correto seria traduzir livra-nos do maligno. Porque aqui nós temos, né? Ele vem antecedido pelo artigo aqui, né? No genitivo, né? Mas ele vem antecedido pelo artigo. E também a questão é que, considerando a parte A, fica mais coerente traduzir pelo maligno. Porque lá na parte A, acerca de não pedimos ao Pai para não entrarmos ou para não sermos conduzidos à tentação, nós podemos entender que é um maligno porque é comum na Bíblia o paralelismo. Já desde Provérbios e outros textos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, nós temos o mesmo verso com duas partes, onde a segunda vem no mesmo sentido da primeira, só que em outras palavras. Nós vemos muito isso nos Provérbios de Salomão, por exemplo. O mesmo ensinamento que vem num paralelismo, onde tanto a parte A quanto a parte B vem no mesmo sentido, só que com palavras diferentes. E aí faz todo sentido aqui, entendemos como o maligno, e traduzimos por maligno e não o mal, num sentido mais genérico. Primeiro ponto é que, se fosse apenas orarmos para não sofrermos o mal, a gente pode até clamar, nós oramos nesse sentido, né? Mesmo usando outras orações, nós fazemos isso. Mas nesse mundo, nós estamos sujeitos a sofrer o mal. O próprio Cristo deixa claro que não temos como passar por este mundo sem sofrermos o mal. Seja por um desemprego, seja por uma enfermidade, seja por sofrer a injustiça, seja pela perda de alguém. Nós vivemos situações assim. Então,
não seria nem coerente pedirmos a Cristo, ou Cristo, na verdade, Cristo nos ensinar a fazermos este clamor, como se fosse possível passar por este mundo sem sermos em nenhum momento lesados pelo mal, sem sermos em nenhum momento alvo do mal. Por exemplo, na injustiça, nós estamos sujeitos, nós vivemos numa sociedade corrompida, em uma sociedade que se entrega ao pecado, que se entrega ao desejo pecaminoso de nossos corações. Nós vivemos num mundo assim. E considerando a própria personalidade do Cristo, seria difícil, é difícil sustentar isso, porque Cristo deixa claro que ele nos envia para a vida e em nenhum momento ele nos promete, por meio da fé, nos colocar numa bolha. Então, também sabemos que não é possível. Entendemos assim. Então, Cristo estaria nos ensinando a pedir ao Pai: Senhor, livra-me, dá-me sua graça, sua força, para que eu não venha a ser, dá-me sua iluminação interior, espiritual, por meio do seu Espírito, para que eu não ceda às seduções de Satanás, para que não cedamos às influências malignas do maligno. E aí sim, possamos vencer ao maligno e não nos entregarmos às suas obras de malignidade. Então, Cristo estaria nos ensinando a pedirmos ao Pai para não nos encontrarmos algum dia em uma situação em que fomos seduzidos pelas astúcias de Satanás e nos tornamos agentes da maldade. O próprio Cristo vai dizer para alguns homens de sua época, ele diz: vocês têm pai, vocês têm como pai o diabo, porque o diabo é pai da mentira e vocês se apegam à mentira. Então, por seguirem o seu pai, vocês cometem as obras malignas do seu pai, porque seu pai é o maligno. O pai de vocês é o diabo, e por isso vocês fazem as obras do diabo. Então, de certa forma, nós demos a essa oração um sentido que não é o sentido essencial aqui. Porque essa oração se transformou em uma oração em que eu peço assim: Senhor, me livra de sofrer o mal na vida, de ser um paciente do mal, alguém que sofre a ação do mal. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas orarem citando esse versículo para falar: olha, me livra, Senhor, de um assalto, me livra, Senhor, do homem malfeitor, me livra, Senhor, de ser enganado, de tomar um golpe financeiro, ou de alguém me agredir fisicamente, ou por palavras, me livra do mal. Mas não, o sentido aqui que Jesus confere a essa oração é: Pai, dá-me força para não ceder às tentações de Satanás. Dá-me força, Pai, dá-me iluminação de alma, de mente, Senhor, para que eu não me encontre numa situação em que eu me torne um agente
do mal, um praticante das obras de Satanás, que são obras de maldade, são obras voltadas para o mal. É como Pedro vai dizer em sua primeira carta. Pedro diz: olha, se vocês sofrem, se vocês são esbofeteados, se agridem vocês, porque vocês estão pecando, se agridem vocês por causa dos erros de vocês, que glória nisso, que louvor há nisso, porque vocês estão sofrendo o mal por terem praticado o mal também. Então isso não é digno de honra, nem de glória. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Alguém que é agredido porque primeiro agrediu, ou alguém que é desrespeitado porque primeiro desrespeitou, é o que Pedro está dizendo. Isso é vergonhoso, vocês não deveriam sofrer o mal por serem praticantes do mal. Vocês não deveriam. Mas se vocês sofrem uma agressão, mas porque vocês estão dando lugar ao pecado e estão praticando mal, isso é vergonhoso. Mas Pedro, na sequência, diz: agora, se praticando o bem, vocês sofrem o mal, isto é louvável diante de Deus. Isso é louvável, isso é honroso perante Deus. Por quê? Porque vocês estão sofrendo a injustiça, mas vocês não são o agente da injustiça. E isso é tão maravilhoso, esse ensinamento é tão profundo. O próprio Platão já debatia antes de Cristo, dizendo que muito pior do que sofrer o mal é alguém ser praticante do mal. E Platão já ensinava os seus discípulos a se desenvolverem e chegarem à maturidade para não serem na vida um praticante do mal. E o ensinamento de Platão, muito inspirado mesmo por Deus, porque tem o mesmo sentido, concorda com o que Cristo ensina e com o que Pedro ensina. O pior não é sofrer o mal, isso estamos sujeitos, é ruim, mas pior é cedermos à tentação, sermos seduzidos pelo maligno e nos encontrarmos numa situação que nós fomos os praticantes do mal. Nós fomos os malfeitores, ou somos o malfeitor ou os malfeitores. E é nesse sentido que Cristo nos ensina a orarmos sempre: Pai, dá-me força, sabedoria, Pai, para que eu não seja, Senhor, um agente do mal, para que com a minha vida eu aumente o bem que há no mundo e não a maldade que há no mundo, e não as obras do maligno que têm se proliferado pelo mundo. Um certo escritor até dizia em seu texto, ele falava: amar a justiça não significa querer que Deus puna o injusto, mas amar a justiça em sua essência é buscar multiplicar as obras de justiça que há no mundo. Esse é o nosso desafio. Não é queremos viver numa bolha livres de toda injustiça, não. Mas, pelo contrário, pedimos a Deus que use as nossas vidas, nos dê essa graça, essa sabedoria para multiplicarmos a justiça que há no mundo, multiplicarmos a bondade que há no mundo e não sermos conduzidos pelo maligno a aumentar a maldade do mundo.
E aí sim, nós temos em Romanos 12, 9, para finalizar, ali sim o mal vem expresso em forma genérica, e temos o seguinte trecho, né, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja anipócritos, o amor seja sem hipocrisia. Apostiguntes toponeron, colomenoi toi agatoi. Ele fala, aborreçam o mal, odeiem a prática do mal, e que vocês possam se colar, se apegar ao bem, à prática do bem e do que é bom. Então aqui, Jesus não está fazendo aquela distinção maniqueísta para a gente orar como se fosse livra-nos de um mal genérico, numa divisão do mundo em forma genérica, o bem e o mal. Não. Aqui é claramente livra-nos do maligno. É o diabo mesmo, né? E suas obras, embora ele não seja um opositor, um oponente à altura de Deus. Deus não tem ninguém que se compare a ele em grandeza, em poder. Não. O diabo é inferior, até porque Deus criou, né? Deus o criou como um anjo, como os demais. Ele que se corrompeu e se transformou em quem é hoje, né? Como diabo, como Satanás. Então ele não é um oponente à altura de Deus, mas ele é real, suas obras são reais. Ele apresenta, assim como Paulo vai dizer, armadilhas. Ele nos tenta a nos entregarmos à prática da maldade. E nesse sentido, oremos hoje, Pai, que nós não nos entreguemos, não nos deixe. Liberta-nos, Pai, da influência de Satanás. Não nos deixe nos entregarmos à influência do maligno e nos encontrarmos praticando também obras malignas. Que Deus nos dê essa graça, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus.